05 AT 2.09 horário local. Estreito de Hormuz. O céu ainda carrega as últimas sombras da madrugada. A bordo do porta-aviões americano, a rotina do amanhecer avança sem pressa. Técnicos verificam instrumentos. Pilotos revisam briefings. O aroma de café mistura-se ao cheiro de combustível de aviação. Lá fora, o estreito se abre calmo e largo. Uma faixa de água entre duas costas que sustenta quase um terço do comércio mundial de petróleo. Nada indica que as próximas horas mudarão tudo. A 65 metros abaixo do casco, porém, o fundo do Golfo Pérsico esconde segredos. No coração do navio, o Centro de Operações Táticas funciona sob iluminação azul fraca. Telas pulsam. Operadores monitoram frequências. O rum constante dos sistemas eletrônicos preenche o ar. Então, sem aviso, o operador de sonar passivo levanta a mão esquerda. Um gesto simples, mas que todos na sala reconhecem de imediato. Ele acabou de ouvir algo que não deveria estar ali. Contato possível, subsuperficial, ele anuncia. A voz é plana, controlada. Nenhum tremor. Rumo 147, 18 milhas náuticas. A assinatura acústica é fraca, quase afogada no ruído ambiente do oceano. O ranger de correntes, o barulho distante de motores de navios mercantes, o crepitar térmico das camadas de água. Mas ele a reconhece. Um ritmo mecânico regular, lento, deliberado. Propulsão diesel-elétrica em modo furtivo, submarino. O contato avança a menos de 2 nós. Uma velocidade que beira a imobilidade. Nessa faixa, a turbulência hidrodinâmica ao redor do casco é mínima. O campo acústico gerado é quase nulo. É exatamente isso que uma tripulação experiente faz quando não quer ser encontrada. Move-se na fronteira entre o movimento e o silêncio, abrigada na termoclina, onde gradientes de temperatura curvam as ondas de sonar como luz passando por um prisma. O operador marca o rastro, registra o tempo, então 4 segundos depois, algo novo aparece na tela. Uma segunda assinatura. Diferente da primeira. Rumo 162. Distância estimada, 22 milhas. A sala fica mais quieta do que já estava. O display tático processa os dados e atualiza o mapa em tempo real. 2 rastros distintos, 2 perfis acústicos diferentes. 2 submarinos operando de forma independente, mas convergindo para o mesmo ponto no oceano. O espaço imediatamente à frente do grupo de batalha. Ninguém diz a palavra em voz alta, mas todos a pensam. Armadilha. Então o console emite um terceiro alerta. Mais fraco ainda. Rumo 131, 24 milhas. Uma assinatura mal discernível do ruído de fundo, mas persistente, constante, sem a variação aleatória que caracterizaria um artefato sonoro. 3, contato. 3, submarino. Todos em movimento lento. Todos apontando para o mesmo destino. O oficial de serviço estuda o mapa sem alterar a postura. Seus olhos percorrem as 3 marcações vermelhas na tela. Ele já viu isso antes, nos exercícios, nos manuais, nas simulações, mas agora é real. Rastreamento contínuo em todos os contatos, ele ordena. Nenhuma pressa, nenhuma emoção na voz. Apenas a clareza de quem sabe exatamente o que precisa fazer. A bordo do porta-aviões, a vida aparente continua normal. No convés de voo, caças estão presos às catapultas. Marinheiros caminham com clipboards. Um helicóptero de utilidade pousa com suprimentos. Nada sinaliza urgência. Nada revela o que está se desdobrando 60 metros abaixo da superfície. O navio desloca 97 mil toneladas. Seu reator nuclear gera energia suficiente para abastecer uma cidade média. É a expressão mais visível do poder naval americano no mundo. E é exatamente isso. A visibilidade, que o torna vulnerável. Um porta-aviões não pode se disfarçar. Não pode se esconder. Suas dimensões o condenam à exposição constante. É para isso que existem os submarinos inimigos. A rede tática do grupo de batalha distribui os dados imediatamente. Contra-torpedeiros, cruzadores e helicópteros de patrulha recebem a mesma imagem. 3 rastros vermelhos se movem com paciência pelo fundo do oceano digital. A geometria que formam não é acidental. Um ataque triangulado por 3 submarinos cria um problema matemático quase insolúvel para um navio de superfície grande. Qualquer manobra evasiva em relação a um torpedo expõe o flanco para outro. É uma geometria de morte, desenhada com décadas de doutrina tática refinada em exercícios secretos, executada com frieza milimétrica. 3 caçadores, um alvo, e o relógio começando a contar. 5h16. Altitude, 210 metros. A 200 metros acima da superfície escura do Golfo Pérsico, um P-8 Poseidon de patrulha marítima ajusta seu rumo. A aeronave é um Boeing 737 transformado em uma plataforma de guerra anti-submarino. Seus sistemas processam dados em tempo real. Seus operadores são treinados para encontrar o invisível. O comandante da missão recebe os dados do grupo de batalha e toma a decisão em segundos. Implantação de boia sonar. Setor Norte. Os técnicos na baía de missão abrem as escotilhas de lançamento. Pequenas sondas cilíndricas caem em sequência para o mar. Boias passivas, que apenas ouvem.
boias ativas, que emitem pulsos e interpretam os ecos. Em menos de 4 minutos, uma rede de escuta cobre 65 milhas quadradas de oceano com microfones suspensos a diferentes profundidades, sintonizados para captar qualquer frequência fora do padrão natural. A primeira boia ativa detecta um pulso rítmico a 340 metros de profundidade. A segunda confirma. A terceira triangula. A rede inteira acende simultaneamente. 3 assinaturas subaquáticas distintas. 3 fontes de propulsão mecânica. 3 objetivos convergem para o mesmo ponto. O uplink de satélite transmite tudo para o grupo de batalha em menos de 2 segundos. A bordo do porta-aviões, o display tático é atualizado. Os 3 rastros vermelhos ficam mais definidos. As distâncias aparecem ao lado de cada ícone. 17 milhas, 19 milhas, 22 milhas, diminuindo. Dentro do centro de operações, o operador de sonar ajusta os filtros do sistema e ouve diretamente pelo fone. O que ele escuta agora é mais nítido do que há 20 minutos. A propulsão tem uma textura específica, um padrão de rotação de hélice com uma frequência dominante que corresponde a um modelo conhecido, classe diesel elétrica iraniana, operando em modo de aproximação tática. Estes não são submarinos em patrulha de rotina. Eles não estão cruzando o estreito em missão de trânsito. Estão se aproximando com intenção. E nessa velocidade, tem menos de 38 minutos antes de entrar na janela de lançamento de torpedo pesado, sem alarmes, sem transmissões de rádio que possam alertar os alvos. A caçada silenciosa está em curso e, por enquanto, ambos os lados fingem que o outro não existe. 5h27. À primeira vista, o grupo de batalha parece inalterado. O porta-aviões mantém curso e velocidade. Os contratorpedeiros ocupam suas posições habituais. Os radares varrendo o horizonte não revelam nenhuma alteração operacional para um observador externo. Mas nas telas internas, o quadro é diferente. Os submarinos continuam sua aproximação calculada. 2 nós. Profundidade variável, mas sempre abaixo da termoclina. Aquela fronteira térmica que funciona como um espelho acústico, refletindo e distorcendo as ondas de sonar vindas de cima. É o refúgio favorito dos submarinistas, o lugar onde um casco de aço pode desaparecer da percepção de qualquer sensor de superfície, mas não de todos os sensores. O operador rastreia o primeiro contato, 14 milhas. O segundo contato desloca-se ligeiramente para leste, 3 graus de ajuste de rumo, pequenos demais para serem casuais. O terceiro mantém seu vetor original, convergindo com precisão calculada. A imagem que se forma no display tático é inequívoca. Os 3 submarinos estão abrindo o triângulo, aumentando o ângulo entre eles para maximizar a cobertura angular quando chegarem ao momento do ataque. Não são predadores vagando. São peças de xadrez sendo movidas por mãos experientes. O oficial de serviço não precisa verbalizar a conclusão. A sala inteira já chegou a ela. Um grupo de batalha de porta-aviões é provavelmente a estrutura militar mais complexa já construída por seres humanos. Sistemas de radar empilhados, mísseis de intercepção, aeronaves de guerra eletrônica. Toda uma constelação de capacidades projetadas para defender o coração da frota. Mas a ameaça que vem de baixo opera em um domínio diferente. O som, nesse ambiente, segue regras próprias. E aqui, no fundo escuro do Golfo, as vantagens invertidas. 5h30. A decisão de ativar o sonar ativo é sempre calculada. Revela a posição do próprio navio tanto quanto pode revelar a posição do alvo. Mas neste momento, revelar a presença não é mais um problema. Os submarinos já sabem onde o porta-aviões está. O objetivo agora é diferente. É enviar uma mensagem. Um dos contratorpedeiros escolta ativa o sonar de casco montado. Um pulso expansivo de energia sonora se projeta para dentro do oceano. A intensidade do sinal é projetada para penetrar além da termoclina. Curbing. A onda sonora percorre a água em todas as direções a 1.500 metros por segundo. Ela atinge cascos, recifes, bancos de peixe, o fundo do mar, e volta carregando ecos de tudo que encontrou. O sistema processa as reflexões e compõe um mapa acústico da coluna de água em torno do navio. Ping. Segundo pulso. Os ecos se acumulam. O processador identifica padrões, formas com dimensões e densidades características de aço laminado. Ping. Dentro do primeiro submarino iraniano, o pulso chega com clareza absoluta. O capitão não precisa de confirmação de seus técnicos. Ele reconhece o som pelo timbre, pela frequência, pelo padrão de espaçamento. Sonar ativo americano. Eles estão varrendo ativamente a área. Ele verifica o display de navegação. Distância ao alvo, 8 milhas náuticas. Abaixo da termoclina, sua posição ainda é difícil de fixar com precisão. Mas o tempo está se esgotando. Os 3 capitães sabem que o elemento surpresa está comprometido. Mas a posição tática não mudou. Estão onde precisam estar. Próximos o suficiente. A bordo do porta-aviões, a resposta começa sem drama. Os contratorpedeiros ajustam ligeiramente suas posições, apertando o anel protetor em torno do casco maior sem sinalizar pânico para navios civis próximos. No convés de voo, uma equipe de manutenção que estava trabalhando num Seahawk recebe um sinal pelo intercomunicador e para o trabalho. A aeronave já está configurada para a missão antissubmarino. Já estava desde o início do turno. O MH-60
Harry Seahawk é a ferramenta mais versátil da Marinha para caça submarinos em operações táticas próximas. Seu sonar mergulhante pode atingir profundidades superiores a 700 metros. Seus torpedos leves são projetados especificamente para perseguir e destruir alvos subaquáticos em manobra evasiva. O helicóptero não é apenas uma extensão dos sensores do grupo de batalha, é uma arma autônoma. Em 8 minutos, o rotor está girando. Em 12, a aeronave sobe do convés e acelera para nordeste, onde os rastros dos submarinos são mais densos. Na cabine, o operador de sensores carrega um mapa tático atualizado, 6 milhas até o contato mais próximo. Tempo estimado até o alcance de torpedo adversário, menos de 25 minutos. A corrida começou a ter um prazo. Olhando para o mapa, você acredita que 3 submarinos ao mesmo tempo podem ser neutralizados antes de lançar. Escreva sua resposta nos comentários e continue acompanhando. 5h34. O Seahawk chega à borda da grade de boias sonar implantadas pelo P-8. Abaixo, o mar está escuro e quieto para os olhos. Mas para os instrumentos, está cheio de informação. O piloto reduz a velocidade e estabiliza o helicóptero em pairar. O operador de sensores abre a escotilha ventral e ativa o sistema de sonar mergulhante. Um cabo de 180 metros desce pela escotilha. A cabeça sonar entra na água com um leve respingo e começa imediatamente a transmitir dados. O ambiente acústico que ela encontra está saturado de sinais. O operador filtra camada por camada. Ruído de superfície, correntes, vida marinha, eco de fundo. Até que sobra apenas o que interessa. Uma rotação mecânica regular, baixa frequência, pesada. Casco de aço em movimento através de água profunda. Confirmação de contato, submarino, um dos 3. Mas os outros 2 seguem avançando em algum ponto fora do alcance imediato. O operador marca o contato, registra as coordenadas e reporta ao centro de operações. A tela do porta-aviões atualiza. 5,5 milhas até o contato mais próximo. Dentro do centro de operações táticas, o oficial calcula mentalmente os números. Torpedos pesados, classe 53 a 65 iranianos, têm alcance efetivo de aproximadamente 19 milhas à velocidade reduzida. A margem de segurança está desaparecendo. Então, às 5h40, a atmosfera na sala muda de natureza. O console de sonar emite um alerta de alta frequência. O operador, que passou as últimas horas monitorando sinais fracos e difusos, reage ao que acabou de aparecer na tela de uma forma completamente diferente. Ele se inclina para frente e congela por um segundo, lendo a forma de onda 2 vezes. O que ele vê não é o murmúrio furtivo de um submarino navegando em silêncio. É o grito de uma máquina que acabou de ser acionada ao máximo. Cavitação de hélice de alta intensidade. Assinatura de propulsão de torpedo em aceleração. Velocidade estimada inicial. 42 nós, aumentando. As palavras saem antes que ele tenha tempo de pensar. Torpedo ativo. Água, bombordo. A sala inteira gira para o display central. Um novo ícone aparece. Vermelho, pulsante, com um vetor de trajetória apontando diretamente para o porta-aviões. O computador tático processa a solução de interceptação em menos de 2 segundos. Torpedo, pesado. Curso de impacto. Tempo estimado, 6 minutos e 40 segundos. Então o segundo alerta chega. Cavitação confirmada, setor 161. Outro torpedo. E antes que a sala possa processar completamente essa informação, o terceiro ícone aparece. Setor 132. Terceiro torpedo em curso de ataque. 3 armas, lançadas quase simultaneamente, 3 vetores convergindo no mesmo ponto do oceano, calculados com precisão para maximizar a impossibilidade de evasão. O grupo de batalha está sob ataque. Na ponte, a ordem chega sem hesitação. Leme toda a este bordo. Máquina avante toda. O porta-aviões começa a virar. 97 mil toneladas de aço e tecnologia respondendo ao comando do timoneiro. A proa abre um arco branco na superfície escura. A mudança de rumo não é dramática. Não pode ser num navio dessa massa, mas é real. Mesmo alguns graus podem corromper a solução de ataque de um torpedo. Tempo até impacto. 5 minutos e 50 segundos. No Seahawk, o operador ouve as assinaturas de lançamento chegarem pelo cabo de sonar mergulhante. 3 propulsores distintos. 3 trajetórias. Mas junto com eles, algo mais. A assinatura ampla e lenta do submarino que acabou de atirar, ainda presente no mesmo setor. O piloto não espera instrução. Virando para o contato, arma armada. A aeronave entra em mergulho controlado e depois estabiliza a 50 metros acima das ondas. O operador trava o cursor de disparo sobre as coordenadas do submarino. 400 metros de profundidade. Velocidade 2 nós. Sem manobra evasiva ainda. Provavelmente ainda esperando confirmação do lançamento bem-sucedido. Um torpedo Mark 54 cai do pilão ventral do helicóptero. A arma entra na água sem cerimônia e seu motor de propulsão se acende 4 metros abaixo da superfície. O torpedo começa a descer em espiral de busca. Tempo até impacto no porta-aviões, 4 minutos e 20 segundos. Dentro do centro de operações, o próximo comando já está sendo executado. Chamariz Nietzsche, implantação imediata. Na popa do porta-aviões, o mecanismo eletrônico libera um cabo de 150 metros. No extremo do cabo,
Um dispositivo cilíndrico do tamanho de um extintor começa a emitir sinais acústicos para o oceano. O Nixie não é uma arma, é uma mentira, um engano elaborado, transmitido em frequências que os buscadores de torpedo foram programados para amar. Para o sonar ativo de um torpedo, o Nixie parece exatamente como um porta-aviões, mas mais próximo, mais intenso, mais atraente. Um segundo chamariz implantado. Dois fantasmas acústicos rebocados atrás do navio, cada um tentando seduzir as armas que se aproximam. Tempo até impacto: 3 minutos e 10 segundos. O primeiro torpedo reage. Seu buscador, varrendo o campo sonoro à frente, detecta o sinal mais intenso e mais próximo. A geometria de ataque muda. O ícone vermelho no display desvia sua trajetória em tempo real. 15 graus, depois 20. A arma abandona o porta-aviões e acelera em direção ao sinal artificial. Primeira ameaça neutralizada, mas o segundo torpedo mantém o vetor original. Seu buscador está travado em algo diferente. A assinatura de cavitação do próprio casco do porta-aviões em manobra evasiva. A turbulência gerada pela virada do navio criou uma assinatura acústica distinta, e o torpedo seguiu ela, 2 minutos e 40 segundos. O Seahawk, enquanto isso, fecha sobre o submarino. O Mark 54 desce em espiral, os pulsos do seu sonar ativo ecoando contra o fundo e contra cascos. Ping, ping, ping. Dentro do submarino iraniano, a tripulação ouve os pulsos chegando. O capitão dá a ordem de mergulho de emergência e fuga. Os tanques de lastro abrem completamente. O casco tilta para baixo em ângulo acentuado. Contramedidas acústicas são ejetadas, cilindros que produzem ruído de cavitação artificial para confundir o sonar do torpedo. Mas o Mark 54 foi desenvolvido especificamente para esse cenário. Seu processador de bordo compara os ecos em tempo real, separa os reais dos artificiais por análise espectral e mantém o rastro no alvo verdadeiro. 100 metros, 50, 20. A detonação ocorre a 380 metros de profundidade. A onda de choque expande em esfera, parte refletindo para cima até a superfície, como uma pancada surda no casco do Seahawk. No display, a assinatura do submarino pisca e some. Primeiro submarino eliminado, mas o segundo torpedo ainda avança. 1 minuto e 50 segundos. No centro de operações, os números caem com a frieza de um metrônomo. 1.200 metros, 900, 700. O porta-aviões continua sua curva evasiva, o leme empurrado ao limite da resposta do casco. Os Nixie transmitem seus sinais sedutores nas profundezas. O segundo torpedo não cede. Seu buscador está fixo na turbulência do porta-aviões. Ao mesmo tempo, um segundo Seahawk, que patrulhava o setor norte, fecha sobre o segundo submarino. Seus sensores triangularam a posição durante o caos dos lançamentos. O submarino tentou aproveitar a confusão acústica para deslizar para nordeste em velocidade reduzida, mas o helicóptero nunca perdeu o rastro. Outro Mark 54 entra na água. Desta vez, o submarino tenta uma manobra de alta velocidade, acelerando para 6 nós e virando 90 graus em relação ao vetor de ataque, tentando sair do cone de sonar do torpedo. A aceleração gera ruído, e ruído é exatamente o que o Mark 54 precisa para afinar o rastreamento. O torpedo curva em perseguição. Os pulsos do sonar ativo retornam ecos cada vez mais nítidos. A detonação ocorre a 290 metros. Outro fantasma acústico pisca e desaparece do display. 2 submarinos eliminados. Mas o segundo torpedo ainda avança. 50 segundos. 800 metros. O porta-aviões não pode aumentar mais a velocidade de manobra. A física do casco e o design do leme têm limites. Os chamarizes continuam transmitindo. O buscador do torpedo varre o campo sonoro à frente. O ruído do casco do porta-aviões à direita, o sinal Nixie à esquerda e abaixo. 500 metros. O buscador compara as duas fontes. A geometria muda. O Nixie está numa posição ligeiramente mais favorável ao vetor de ataque. A intensidade do sinal também é maior. A arma começa a derivar. 300 metros. O rastro vermelho inclina 5 graus para a popa do navio. 150 metros. O torpedo está agora claramente seguindo o Nixie, não o casco. No display, todos veem, mas ninguém fala, porque a derivação ainda é suave. Torpedos podem readquirir alvos originais a qualquer momento se o buscador detectar uma anomalia no sinal do chamariz. 80 metros do chamariz, 60, 40. A detonação ocorre a 32 metros de profundidade, 3 metros à popa do ponto de reboque do cabo do Nixie. A coluna de água sobe 18 metros acima da superfície. A onda de choque percorre o casco do porta-aviões como um soco, perceptível, mas sem consequências estruturais. O chamariz absorveu o torpedo. O display central mostra 0 ameaças ativas. Mas o terceiro submarino ainda está vivo. Após os lançamentos, seu capitão tomou a decisão de tentar romper o contato e recuar para águas mais profundas ao norte. Silenciou todos os sistemas não essenciais. Reduziu a velocidade para menos de um nó. Tentou se tornar parte do ruído de fundo do oceano. Mas durante os últimos 40 minutos,
O grupo de batalha nunca parou de ouvi-lo. O primeiro Seahawk, agora com combustível suficiente para mais uma corrida, recebe as coordenadas atualizadas. O submarino está se movendo para nordeste a profundidade variável, tentando usar a topografia do fundo como cobertura acústica. O cabo de sonar mergulhante desce mais uma vez. O sistema de escuta detecta o contato em 14 segundos. Um sub se movendo devagar, tentando ser invisível, mas traído pelo som inevitável de seu maquinário. O operador arma o sistema de disparo. Terceiro Mark 54. A arma entra na água e inicia a varredura espiral descendente. O submarino, percebendo os pulsos sonar, tenta uma última evasão. Soltar uma salva de contramedidas e mergulhar abaixo dos 400 metros. Mas o torpedo já triangulou a posição real. As contramedidas são filtradas. O curso se mantém. A terceira detonação ocorre a 420 metros de profundidade. A assinatura acústica do submarino, que tinha permanecido no display como uma mancha fraca, mas persistente durante toda a operação, simplesmente para. Silêncio eletrônico onde havia um contato. O operador do Seahawk transmite a confirmação para o centro de operações. Contato 3. Eliminado. 5h58. O display tático do centro de operações mostra um mapa limpo, onde havia 3 ícones vermelhos, rastejando com paciência em direção ao coração do grupo de batalha, agora há apenas o azul frio das próprias forças. 3 rastros que começaram à noite como ameaças concretas e terminaram como ruído térmico no fundo do Golfo Pérsico. O oficial de serviço registra a entrada final no log operacional. Engajamento antissubmarino concluído. 3 contatos hostis destruídos. Nenhuma baixa no grupo de batalha. Nenhum dano estrutural em nenhum ativo. O porta-aviões retoma seu rumo original. Os contratorpedeiros voltam às posições de escolta padrão. Os helicópteros encerram os padrões de busca e retornam ao convés. No centro de operações, os operadores trocam de turno com a normalidade de quem acabou de completar um procedimento de rotina. Lá fora, o Estreito de Hormuz amanheceu por completo. A luz do sol pinta o mar de dourado. Tanques petroleiros seguem seus rumos habituais. Navios de carga cruzam o corredor internacional sem saber do que aconteceu aqui nas últimas horas. O oceano não guarda marcas visíveis de batalha. Não há destroços na superfície. Não há fumaça no horizonte. Não há nada que revele, para o mundo que passa lá fora, que 3 submarinos armados chegaram a menos de 8 milhas de um dos navios mais valiosos da frota americana e foram encontrados, rastreados e destruídos com uma eficiência que não deixou margem para dúvida. A única evidência está nos logs, nos dados acústicos arquivados, nas coordenadas GPS de 3 pontos no fundo do Golfo, onde a leitura de sonar simplesmente parou. 3 submarinos entraram neste estreito com um objetivo. Nenhum dos 3 vai sair. Depois de uma operação como esta, na sua opinião, o Irã vai reconhecer publicamente o que aconteceu. Ou vai simplesmente fazer esses submarinos desaparecerem dos registros oficiais. Escreva o que você pensa nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho, porque o próximo dossiê vai revelar o que os dois lados nunca contam à imprensa.